Olá, seja bem-vindo ao curso de Programação em R. Meu nome é Nayara Alcântara e a gente está no tópico 5 sobre apresentações gráficas. Para quem não está acompanhando o curso, volta e assiste a primeira aula desse tópico, porque ela é essencial para que você entenda essa segunda aula. Essa segunda aula é uma continuação de um conteúdo sobre boxplot que a gente começou, né, na aula anterior. Então, na última aula a gente parou nesse gráfico mais simples aqui, nesse boxplot mais simples, e hoje a gente vai aprender a fazer uma versão mais elaborada, inserindo a média e a mediana. Então, vamos lá. A gente tem que entender que todos os gráficos eles têm o seu mapeamento no eixo Y e no eixo X. No caso do boxplot, o ideal é que a gente tenha todos os eixos. Que exista uma variável qualitativa quando temos a intenção de comparar as categorias, né, que nem a gente fez lá no tópico 3, e a gente insere essa variável, então, para separar as categorias, quando a gente quer fazer uma análise cruzada também. Porém, isso ele vai fazer diferença quando a gente vai realizar certas análises. E a gente também consegue inserir outras informações, né, como, por exemplo, a média e outras questões. Para que a gente consiga inserir uma variável que vai fazer uma contagem, o que a gente pode fazer? A gente pode tanto pedir para o R contar, mas eu vou ensinar essa função de conte para vocês em uma aula posterior, ainda aqui de gráficos, claro. Nessa aula, eu vou ensinar aqui uma outra possibilidade. A gente pode criar uma variável que vai fazer com que o R ele conte também o que a gente precisa, mas sem que a gente utilize a função conte, que é a função apropriada para isso. Então, eu vou escrever aqui, ó, terceira versão, inserção da média. Porque isso vai nos auxiliar aqui para que o R consiga contar, né, e consiga fazer a média. Então, dentro da base de dados, então, BRA 2004 menor, objeto de atribuição, alt menos, eu vou inserir, na verdade, antes aqui, cifrão, e eu vou inserir uma variável chamada V, só para que a gente tenha essa variável contando a quantidade de pessoas. Então, agora sim, objeto de atribuição, alt menos, C de concatenar, abre aqui, e vou chamar essa variável de pessoas. O que é essa variável? Na verdade, essa não é uma variável. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que uma definição para variável é uma coisa que varia? Se não varia, não é variável? Pois então, a gente está construindo uma coisa aqui que não é uma variável. Vamos inserir essa coisa aqui na nossa base de dados e vamos ver como que ficou lá. Então, BRA menor. Aqui, ó, V. Construir uma coisa ali que é só pessoas. Isso aqui vai nos auxiliar para que o ambiente de programação consiga contar essas pessoas. Então, agora a gente vai entender aqui como inserir, né, essas pessoas, qual é a diferença que essas pessoas vão fazer na nossa análise. Então, pessoal, vamos construir aqui o gráfico, né, utilizando isso que a gente criou aqui novo, né? Então, vou escrever aqui, gráfico, objeto de atribuição, porque eu vou atribuir alguma coisa a esse gráfico, ggplot, e vou criar aqui uma versão nova do nosso gráfico. Então, BRA 2014 menor, a função de mapeamento, AES, eixo Y, no eixo Y eu vou continuar colocando idade, vírgula, eixo X, no eixo X eu vou colocar aquela coisa que eu criei que não é uma variável, né? É uma constante, que ela não varia. Mais geom, a função para a criação, né, do boxplot, então geom, underline, boxplot. E agora, a gente pode só criar isso daqui, né? Ou a gente pode colocar algumas cores. Eu vou ensinar para vocês um site muito interessante que apresenta várias cores. Esse site aqui, ó, salvingcolor.adobe.com. Esse site é muito legal, ele tem várias possibilidades de cores que a gente utiliza em gráficos. A gente consegue escolher o que a gente quer, se a gente quer análogo, monocromático, uma tríade, e ele apresenta para a gente essas possibilidades de cores. E a gente consegue aqui, ó, selecionar também a cor que a gente quer. A gente consegue vir aqui, escolher uma cor específica e alterar essa cor também. A gente consegue vir na própria cor e fazer modificações. E aí, como que a gente copia essa cor? Só copiar o código da cor. Então, vejam, aqui está aparecendo um código com hashtag. Copiem o código todo, inclusive o hashtag. Então, a gente vai utilizar aqui algumas dessas cores que eu acho interessante aqui para esse gráfico. Então, vamos escrever aqui a função de color, que é color, igual, abre parênteses. Eu vou utilizar uma cor aqui, são uns tonzinhos de roxo. Eu vou copiar certinho ali. Vou escrever, na verdade, porque eu acho que vai ser mais rápido. Hashtag 59566b. E eu vou colocar também um fio. O fio é o que preenche, é o preenchimento da cor, é o fio. Então, vou colocar aqui para baixo. Fio igual lá, entre aspas, hashtag C6B E. Pronto. Então, isso aqui a gente está inserindo para colocar cores. E Ctrl Enter para rodar tudo isso daqui. Ele salvou, né, tudo isso daqui dentro desse gráfico que a gente criou. Ele está rodando aqui, está travando um pouco, pessoal. Vou ter que colocar aqui para carregar. Então, rodou aqui o nosso gráfico nesses tonzinhos de roxo. Vejam, o color, ele é essa linhazinha aqui, ó. Essa linha que está contornando todo o boxplot nosso, ele é o color. O fio é a cor de preenchimento. Então, vamos ver aqui como que a gente faz para inserir as próximas camadas desse gráfico. Então, a gente criou aqui o gráfico, né? E agora a gente quer inserir outras camadas, inclusive com aquelas informações que a gente já aprendeu. Então, a gente vai colocar aqui gráfico mais, e vamos pegar dali tanto o tema quanto as informações sobre o título. Então, vou colocar aqui mais, e vou rodar isso daqui, ó. Então, aqui ele já colocou pra gente a idade,
a idade, né, do eixo Y, o eixo X e o título aqui. Mas a gente quer que sejam inseridas também algumas informações relacionadas à parte estatística, como, por exemplo, a média, né, do gráfico, igual a gente fez com o R-base. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir mais uma camada aqui. Então, a gente vai utilizar a função stat, underline, summary. Essa aqui é uma função que ela sumariza informações que a gente quer, informações numéricas. Fun, que é a função para sintetizar a média. Então, vou escrever aqui min. Agora, a gente coloca aquelas... Oh, meu Deus, sorry. E agora a gente coloca aquelas figuras lá relacionadas ao corpinho, o que a gente quer, o tamanho e tudo mais. Primeiro eu vou escolher aqui que eu quero que seja, que apareça, né, um point, vírgula, um shape. Esse shape é igualzinho o que a gente viu lá, lá pro R-base, né, que eu falei para vocês que era o corpo, o que a gente definia ali, ó, o PCH, que era o corpo do boxplot. Então aqui a gente chama de shape no ggplot2. Então shape 16, size, que vai ser o tamanho desse shape. Eu vou colocar tamanho 4 e color eu vou escolher aqui uma cor específica. Então, 87C4EB. C4EB. 87C4EB. E faltou aqui só o hashtag. Aí vamos rodar isso daqui. E aí ele vai inserir aqui pra gente, né, o pontinho da média. Essa cor não ficou muito boa, não, né? Talvez um edit já ficasse melhor. Então aqui a gente já tem um gráfico um pouco mais elaborado, né? Olha só, a gente saiu disso daqui e chegamos, então, nessa versão aqui. Então, vou escrever aqui, versão 4, para irmos, né, para uma versão um pouco mais elaborada, então, desse gráfico. Só vou escrever aqui para vocês que essa linha aqui é a linha para a gente colocar a média. Então, vou deixar anotado aqui, média. Então, versão 4. Pessoal, como o Boxplot, assim como todos os gráficos no pacote de ggplot, eles são construídos por camadas, essas camadas, a gente não constrói elas todas as vezes que a gente vai construir um gráfico. A gente cria essas camadas ficam nos nossos scripts, e quando a gente vai fazer os gráficos, a gente pega o gráfico que a gente precisa e vai copiando camadas dos scripts que a gente já tem. Então, a gente utiliza algumas artimanhas para deixar esses gráficos mais rápidos, como, por exemplo, deixando um conjunto de cores e organizações já prontas, deixando uma fonte já organizada. Então, por exemplo, eu posso construir posso colocar diversas coisas nesse gráfico. Eu posso mudar a fonte aqui do título, mudar a fonte do rótulo dos eixos, mudar as cores, mudar o tamanho dessas fontes. E para isso, a gente constrói, né, um objeto que vai ter tudo isso já, e a gente deixa em stand-by esse objeto, e quando a gente for construir esses gráficos, a gente pega esses objetos que a gente criou e vai inserindo nos nossos gráficos. Então é isso que eu vou fazer aqui com vocês agora. A gente vai criar um objeto chamado fonte. Então, essa fonte, ela vai conter um tema para os nossos nomes aqui, para os nossos títulos, para os nossos eixos. E para isso a gente utiliza a função chamada tem. Eu consigo, dentro do tem, dizer qual que vai ser a fonte para cada um dos eixos. Então, por exemplo, aqui, teste, element, underline, teste. Então, para o meu texto, eu vou escolher a fonte. Então, para escolher uma fonte, eu utilizo a função family. E a fonte que eu vou utilizar vai ser a serif. Se colocar lá no docx, no Word, serif, vocês vão ver que fonte que é essa. Aí aqui, size. Deixa eu aumentar aqui um pouco o espaço para conseguir escrever um pouco mais aqui dentro, né? E não precisa de tanto espaço aqui para a imagem. Então, serif, diminui aqui. E o size vai ser tamanho 13. Vírgula. Eu consigo também definir cores para os nossos títulos, para os nossos rótulos. Então, vou colocar aqui title, element, porque eu estou mexendo aqui com os elementos do texto, então element text. E eu vou escolher uma cor para o nosso título. Então, vou escrever aqui color igual a uma cor que eu defini lá, que vai ser essa aqui, 8B0000. Vírgula. Eu vou definir também para o eixo X e para o eixo Y. Então, vou escrever aqui axis.line. Vou colocar uma cor para as nossas linhas. Então, element, underline, line. Então, color igual. E vou colocar essa mesma cor aqui. A gente definiu uma vez, né? Vou utilizar essa cor aqui para tudo. Aí, vírgula. Axis.text. Vou colocar essa mesma cor nos nossos rótulos. Então, element, underline, text. Aí eu vou escolher aqui a color. Igual, vou colocar exatamente a mesma cor. Aí aqui eu também vou definir qual que vai ser o tamanho dos títulos dos nossos rótulos. Então, eu quero colocar um tamanho específico. Então, eu vou colocar size. Para colocar esse tamanho específico, eu vou utilizar essa função aqui, rel 0.5, vírgula. Eu posso escolher também a cor que eu quero utilizar no fundo. Então, como é que vai ser o fundo lá do meu gráfico? Então, eu posso escrever aqui, plot.background. Background. Ele não autocompletou aqui. Element, underline, rect.
E aí, dentro disso, eu consigo colocar, né, uma cor que vai de preenchimento. Então, eu vou escolher um cinzinho aqui, um tipo de cinza, Gray 90. Uma cor que vai na linha, então, deixa eu dar um pouco de espaço aqui, né? Color. Vou escolher a cor Black. Consigo também definir qual que vai ser o tamanho das nossas linhas. Então, aqui, vírgula, line, width, igual a 1. Vou tirar esses espaços aqui todos. Vou colocar o parênteses fechando ali. E vou rodar essa fonte para que tudo isso seja guardado ali dentro. Então, deu um errinho ali, pessoal, porque faltou aqui, ó, faltou um parênteses, mas já corrigi aqui. Então, vou só deixar anotado aqui também, aproveitar, né, que esse rel aqui, essa função rel, ele é utilizado para especificar um tamanho relativo. Então, utilizado para marcar um tamanho. Deixa eu colocar aqui para baixo. Então, utilizado para tamanho relativo. Ok. Então, agora a gente criou aqui a nossa fonte. Então, a gente pode inserir essa fonte quando a gente criar o gráfico. Mas como a gente já criou, né, então a gente pode... Então, eu vou criar aqui um objeto chamado gráfico 2, objeto de atribuição, alt-, vou copiar aqui toda essa programação de criação do gráfico, vou colar aqui, vou salvar dentro de gráfico 2, né, essa projeção gráfica que a gente criou, e vou inserir a fonte, então, ao gráfico 2. Então, gráfico 2 mais fonte. E aí, vejam, né, a gente tem, com aquelas cores que eu escolhi, já uma fonte toda definida aqui para o eixo Y, para o eixo X, e um título. Então, tá. Agora vamos inserir uma possibilidade de realização de análise cruzada aqui. Então, vou escrever aqui, versão 5. Então, vou escrever análise cruzada. Para a realização da análise cruzada, eu vou pegar lá o gráfico que a gente criou. Então, gráfico, o objeto de atribuição, ggplot, a base de dados que a gente vai utilizar, BRA 2014 menor, a função de mapeamento, AES, igual, parênteses, eixo Y, eu vou colocar idade, eixo X, eu vou colocar sexo, a cor de preenchimento, eu vou utilizar fill, a função fill, e vou pedir para que a cor de preenchimento do gráfico, ela seja o próprio sexo. Na verdade, vou fazer essa primeira versão, né, sem cor, e depois a gente verifica lá como é que fica com cor. Então, vou colocar aqui sexo, e vou definir qual tipo de gráfico que eu quero. Então, geom, underline, boxplot. Ctrl Enter para rodar esse gráfico. Então, veja, agora a gente tem as idades separadas por categorias. É igual a gente tinha feito também no RBase. Agora vamos fazer aqui uma versão 6. ggplot. Vou utilizar essas mesmas linhas aqui que eu já criei. Só que vou colocar aqui o fill, então. Fill, na verdade, parênteses, fecha aqui. Então, agora a gente tem uma cor já aqui para mulher e uma cor aqui para homem. Mas não necessariamente a gente quer, né, continuar utilizando essas mesmas cores. Então, a gente pode definir essas cores manualmente. E também existe a possibilidade de a gente colocar, utilizar uma função para pintar, né, sem ser manual, esse gráfico. Mas eu vou ensinar essa função um pouco mais para frente. Então, vamos só inserir mais algumas possibilidades aqui para esses gráficos. Então, vou colocar aqui versão. Ou a gente pode, né, simplesmente continuar nessa mesma versão 6 aqui, somente e melhorando um pouco esse gráfico. Então, vou colocar aqui hashtag, só para separar, gráfico. Vou chamar de gráfico 1 de novo, alt-, vou copiar tudo isso e vou salvar desse objeto aqui, gráfico 1, e vou inserir algumas coisas aqui dentro desse gráfico 1. Então, deixa eu colocar mais arrumadinho ali. Então, é um boxplot, né? Na verdade, vou puxar aqui para a gente conseguir inserir algumas coisas aqui dentro desses parênteses. Dentro do boxplot, a gente pode colocar de outra cor os pontos que são outliers, né? Os pontos mentirosos, a gente já viu um pouco sobre os outliers. Então, esse pontinho aqui, que é um ponto fora da curva, ou seja, um homem mais velho, eu posso pintar ele de outra cor. Então, vou escrever aqui, outlier.color igual. Vou colocar red. Aí aqui, outlier.shape, tamanho 8. Aí aqui, outlier.size, tamanho 3. Vou escolher aqui Então, eu escolhi uma cor para o nosso outlier, um tipo de corpinho para esse outlier e um tamanho específico, né, para esse outlier. Então, tudo isso são definições só para outlier. Eu posso colocar também as cores que eu quero que sejam pintadas nos nossos boxplots. Então, o fio, que é a cor de preenchimento, né, vou concatenar aqui duas cores. Então, eu quero que a primeira seja azul, vírgula, e a segunda seja red.
E eu também, para que não fique esse azul bem escuro, que está aparecendo aqui, nem esse vermelho escuro, eu coloco uma função de transparência. Então, essa função de transparência se chama alfa. Então, alfa, e aí eu defino qual que vai ser o grau da transparência. Então, eu quero que a minha transparência seja 0,2, porque eu fui fazendo alguns testes e verifiquei que fica uma boa transparência. Então, vamos ver se fica mesmo. Então, vou rodar tudo isso, e vou pegar aqui o gráfico 1, e vou rodar aqui, ó, Ctrl Enter, o gráfico 1, homem, mulher, e ficou nessas corzinhas aqui, e não ficou aparecendo muito aqui o outlier, né? Ele ficou bem apagadinho. A gente pode colocar umas cores que vão fazer com que ele, ou umas cores, ou uns tamanhos que vão fazer com que ele apareça um pouco melhor, um pouco maior. Se a gente colocar aqui 16, que é o da rodinha, ó, ele já vai aparecer aqui maiorzinho. Então, a gente já colocou, né, todas essas possibilidades. A gente pode colocar também para esse gráfico um tema, né? Então, aqui, a gente pode vir aqui, então, tema. O que a gente aprendeu foi o Classic, então, colocar aqui tema Classic. E a gente pode fazer aqui também a inserção da fonte, que eu disse para vocês, né? Que é importante, porque a gente cria as camadas separadas e depois só vai inserindo. Então, eu vou colocar aqui, vou copiar, né, isso aqui. Vou colocar aqui, versão 7. E vou colocar aqui mais a fonte. Então, olha só como é que ficou. A gente não colocou nenhum título, a gente poderia colocar um título também. Então, a gente pode colocar aqueles mesmos títulos que a gente estava utilizando antes, né? Ou colocar aqui gráfico de idades por sexo, algo assim. Mas nesse momento seria isso, pessoal. Eu espero que essa aula não tenha ficado muito comprida, senão eu vou ter que dividir ela em mais de uma aula, né? E nos tópicos, nas aulas seguintes desse tópico, a gente vai continuar falando sobre gráficos e eu vou ensinar vocês a como fazer o salvamento dos gráficos já no início da próxima aula. Até mais, pessoal!